Amados, boa noite. Que bênção estarmos juntos nesse domingo, 4 de agosto, e a gente precisa sempre falar. Gratidão a Deus pelo Consolador prometido, orientado pelo Espírito de verdade, e onde o nosso querido Allan Kardec, por 14 anos de estudo, codificou a doutrina do amor. É o cristianismo redivivo, claro, não? E nós estamos hoje na 5ª lição do livro Amélia Rodrigues, Quando Voltar a Primavera, lembrando Francisco de Assis, lembra da história, e psicografia do Divaldo, maravilhoso, com 97 anos. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, proteja o seu lar, abençoe o seu trabalho, com muita alegria, e tudo que te cerca. Que tenhamos uma noite de muita alegria, de muita energia fortalecedora, porque estando com Jesus, nós estamos otimamente bem. Então, o texto de hoje... Oi, Lenise, boa noite, querida, boa noite. Sabe o que eu sinto falta, Lenise, às vezes? Não é cobrança, não. De domingo pela manhã, o estudo está tão bonito, e é só 1 hora, não? E aí nós já vamos entrar na lição número 70. E se a gente fosse estudar sozinho, não ia estudar, entende? Tem que sempre ter alguém junto com a gente. Aproveita. Boa noite, meu amor. Um abraço na sua mãe. Oi, Marisa, de São Paulo. Aí é uma confusão, né, Marisa? São Bernardo. E aí você disse bem, que os anjos guardiães estejam conosco, sempre. Ele vai estar, entende? E sempre, hoje, nós teremos uma prosa bonita com um pessoal no caminho de Emaús. Oi, Gláucia, boa noite. Você já pegou 5 livros? Vai devagar, porque é assim, devagar e sem pressa. Linda. Belê Garcia, boa noite, querida. Melhorou, Belê? Você não falou mais nada, e eu também passo correndo tudo. Mauro Furuta, meu amor, boa noite. Que bom. Sabe, Mauro, na sexta-feira nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas está cada vez melhor. Sabe, chega mais esclarecimentos. Quando a gente lê uma vez, é uma coisa. 2, vai melhorando. Meu carinho. Vamos para o nosso livro. Essa lição, ausência e presença, Amélia Rodrigues, eu já tenho dito para vocês, ela fez 11 obras. Agora, recentemente, lançou a última. Mas chegaremos lá. Nós estamos na 4ª. Ela sempre se baseia no Novo Testamento. E aqui ela se baseou em Marcos, capítulo 16, versículo 12.
e está também em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Eu sempre vou lá para ver o que falou. Ela é incrível, ela vai deixando tudo mais suave, mais ameno, mais... Muito bom, muito bom. Oi, filha, que bom. Boa noite, minha princesa. O seu pai está com saudade da sua comida, e aí? Mas já jantou, linda, tudo de bom, filha. Ah, Benê diz que melhorou, está fazendo fisioterapia. Isto, cuida depois, tá? Boa noite, queridos amigos, é assim mesmo. Então, vamos lá. Ausência e presença. É um título meio esquisito, mas vai falar isto da lição que vamos ver, da ausência de Jesus após a crucificação. Ao mesmo tempo, vai falar da presença de Jesus após a ressurreição. Então, a Amélia resolveu dar esse título aqui, ausência, presença. Vamos iniciar. Ao iniciar-se o ministério, Jesus abandonou transitoriamente a convivência dos amigos e fez ausente por 40 dias, durante os quais foi comungar com Deus com extenuante jejum para suportar conviver com os homens. Oi, Vanessa, amor, família linda, obrigado. Então, veja bem, olha, isto ocorreu, Jesus já prevendo o que iria acontecer com ele, quer dizer, a crucificação, toda aquela judiação, ele, olha, espírito puro, ele vai para o deserto e fica 40 dias, 40 noites, isolado de tudo, para se conectar com Deus, para enfrentar a borrasca que ia chegar. E a gente fica imaginando, quando temos um problema, a gente já discute, não é nada disso. Tem que silenciar, buscar o apoio do nosso Espírito protetor, o apoio de Jesus, de Deus, entende? Não é falar, Deus não me ama, esqueceu de mim. Aí não adianta nada. Então vamos lá. Depois, então ele fez isso. Mas depois da crucificação, ressurrecto, quer dizer, crucificou, passou por tudo, nós conhecemos tudo isso, porque já vimos. E aí, lembra, quando Maria de Magdala, Maria de Cleofas vão visitar o túmulo, não tem nada, e elas encontram com uma pessoa, vocês conhecem a história, e era Jesus. Não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Prontinho, nós vimos. Aí, vamos lá. Depois da crucificação, por 40 dias, ele se demorou entre os companheiros, oferecendo sua presença amorosa, a fim de que confiassem no ministério abraçado. Então, vamos lembrar rapidinho. Depois que Magdala e a outra viram, e ele falou, não me toques, não fui ao Pai, elas descem, saem dali, vão até aos apóstolos e diz e fala, mas como Tomé era aquele que queria ver para crer, imagina
que ele vai aparecer para você. Ele se materializou. Isso existe? Existe. Materializou. Muito bem. Então, ela chorou bastante. Maria de Nazaré a consolou. E aí, passados 2, 3 dias, eles estão todos cabisbaixos, preocupados, com aquela perseguição absoluta. Então, quando eles veem adentrar uma luz, era Jesus. E Jesus ficou, aqui pela explicação da Amélia, 40 dias entre os companheiros, explicando o que ele queria, que divulgasse a boa nova, o evangelho, não? E queria que eles assumissem o ministério abraçado, queria que assumissem, como para nós, a maior caridade que você faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. E eu sempre falo, não é criticando nenhuma outra, nada. Conhecimento é bom, não? Oi, Rosângela, minha eterna aluna, tá bom? Aí, então, se ele ficou 40 dias na preparação por tudo que ia acontecer com ele, depois ficou junto dos seus apóstolos. Só não ficou com Judas porque havia se enforcado, mas todos os outros ficaram com ele. Aí, Amélia diz, a ausência o faz ressurgir em fulgurante presença. Aqueles 40 dias lá no deserto, todo aquele tropeço pelo qual ele passou na crucificação. Imagina comigo, você está vendo o que está passando o povo de Venezuela. Estão sendo presos, sacrificados, estão lutando, É quase igual. É quase igual. Só que era o Sinédrio que queria isso. Hoje não, é o mundo político. Entende? Mas as aflições são as mesmas. Porque você quer liberdade. E Jesus queria amor, amor. Só. É um sofrimento atroz, não é? Vamos em frente. Então, a presença agora de Jesus permanece na terra, não obstante a onda avassaladora do materialismo e do utilitarismo humano, penetrando os corações e fortalecendo aqueles que se lhe vinculam, tornando os pigmeus gigantes e os escravos homens livres. E eu tenho dito, a Sandra concorda comigo, a grande palestrante aqui de Araraquara, Orson Carrara também, nós estamos num período crítico da humanidade. Nós precisamos ardentemente de Jesus. Mas é aquela explicação. Não é, vou no centro para saber o que o Espírito manda eu fazer. Não é nada disso. É sempre amar, instruir, caridade, toca para frente, fé e assim por diante. É você que vai fazendo a diferença em tudo isso. E aqui, a mesma coisa. A presença de Jesus ainda permanece em todo o Ocidente. O Oriente tem outras criaturas, não tem importância, mas ele é conosco. E ele estará conosco até o fim dos tempos. Não é brincadeira, ele nos ama. O Bezerra de Menezes tem uma página, através do Divaldo,
que se der, eu dou uma lidinha hoje para você ver. Impressionante, ele é o pão da vida, ele é a videira, ele é a luz do mundo. Não tem como você vai ficar longe dele. Mas eu não poderia ser espírito. E daí, o espiritismo é totalmente Jesus do coração. Não tem nada do que diferente, tá bom? Vamos em frente. Então, a Amélia diz, não apenas os santos e os místicos registraram-lhe a presença nos momentos de êxtase e de grandeza. Também os construtores das novas nações, os cientistas, os tecnológicos, ao penetrarem a intimidade das formas e descobrirem os intrincados mecanismos da máquina humana que lhes constituem fontes de estudo e observação. Aí você vai no Livro dos Espíritos, você vê lá, Lei da Conservação. Está doente? Procura a medicina convencional. Lei do Progresso. Tem que trabalhar para o seu ganha-pão. Então, é tudo junto. Não tem nada distante disso. Todos. Os não querem falar. Entende? Uns que fazem a medicina, uns que prestam concurso para juízo, sei que lá, acham-se poderosos, mas não. É com ele, tá? Aí a Amélia fala, o artista, o esteticista sentem Jesus e deslumbram-se pela sua força transcendente, renovadora. E eu quero que você pense comigo. Quando nós fazemos uma fala desta, então, eu fico extremamente bem. Nem uma neura, nem uma tristeza, nem uma preocupação. É totalmente voltado para ele. E você que me ouve, a nossa Santa Família Espiritual, de todas as crenças, é a mesma coisa. Com esses conhecimentos, falando dele, você vai estar amparado pelo seu espírito protetor, pelas entidades fraternas, pelos benfeitores. Não tem outra conversa. Você vê? Não importa, não tem que ver. Sinta, tá? Aí, oi, Joana, boa noite, querida, boa noite, amor. Aí, a Amélia cita, quantas criaturas maravilhosas se conectaram e se conectam com Jesus. Olha só, ela colocou, de Francisco de Assis, todos conhecemos, Teresa d'Ávila, uma freira carmelita. Gente, você vai estudar a vida da Teresa d'Ávila, você fica encantado. Ela fundou a Ordem das Carmelitas Descalças. Por quê? Naquela época, 1500 e pouco, acreditava-se que, ou jejuando, ou fazendo alguns sacrifícios materiais, agradava a Deus. Concepção da época. Mas ela, fidelíssima a Jesus. E ela, então, era uma criatura, uma freira, viveu em 1512. Aí a Amélia coloca Alberto Schweitzer. Alberto Schweitzer, meu Deus do céu, prêmio Nobel de 1912, médico. Gente, com toda a competência, com todo o dinheiro, o Alberto, ele foi para a África trabalhar as criaturas que tinham fome, as crianças. E aí ele diz assim, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros.
é a única maneira. Olha que lindo. Não adianta o padre pregar, a Valderez falar, o pastor falar, se não exemplificar. E cada um sabe onde é que deve exemplificar. Começando na família, depois as instituições, assim por diante. Então, isso falou o Albert Schweitzer, entendeu? Então, mas eles acreditavam em Jesus, apostavam em Jesus. E é dele uma fala assim que eu gosto, acho que está numa agenda minha. Os anos enrugam a face, mas não enrugam a alma. Olha que lindo. Verdade, não? E aí a Amélia diz assim, cada um desses que ela falou, do Francisco, da Teresa, do Alberto, cada um, por seu turno, sentiu a magia da presença de Jesus, produzindo, durante a sua caminhada, a grandiosa força que os vitalizou a realizar o quê? A transformação de si mesmo e dos homens, das pessoas da sua época, exemplificando. Então, coisa para nós hoje. Coisa para nós hoje. Nós temos compromisso com Jesus na ótica do bem, em frente. Aí, a Amélia não para, ela cita outros. Aí ela vai para os filósofos. Pascal, Linneu, Bergson, Goethe, Einstein, experimentaram, sim, o hálito vivificador da presença fascinante de Jesus, deixando-se vencer momentaneamente para volverem ao campo da ação pelos objetivos nobres que erguem a vida. Então, ela está citando várias criaturas. E nós temos exemplos nossos agora. A irmã Dulce, a Teresa de Calcutá. Tem uma que eu esqueço o nome, ela é irmã de um padre importante, entendeu? Que até ela desencarnou quando uma madeira caiu na cabeça dela. Alguém vai lembrar. Entende? Só caridosa essa mulher. A Dona Aparecida Conceição, gente, vocês não conhecem? Eu a conheci. Levou 14 pessoas com pêssego, fogo. Ah lá, a Gláucia colocou. Zilda Arns. Isso mesmo, Gláucia. Que bom que você me ajuda. Tá vendo? Aí, a Dona Aparecida Conceição, eu a conheci também, quando fui lá na terra, em Uberaba. Gente, ela, uma pessoa simplesinha de tudo, fundou o Hospital do Fogo Selvagem, mas levou primeiro 14 para casa dela. Todo mundo sumiu. Porque ela falou, vocês estão criados, vocês precisam de ajuda, eles precisam. O hospital não quer mais. Um coração de ouro, entende? E ali, a gente visitou, tinha uma ala. Aquela ala vocês não vão visitar, Dona Valderez. Estão todos cobertos com folha de banana, porque não tem jeito, entende? E aí, ela fez o quê? Fez uma pré-escola no local, fez uma fábrica de fazer borracha para molhar a planta. Tinha um quadro enorme da Hebe Camargo que ajudava financeiramente. Então, criaturas que você tem como exemplo para a nossa vida, entende? Então, aqui, ele citou vários. Aí a Amélia diz, sempre Jesus. Sempre Jesus. Os que o detestam não conseguem fugir à sua presença, onde quer que eles vão. Não tem jeito. Ele é a luz do mundo, não tem jeito. Aí, essas criaturas,
elas sentem-se, às vezes, perseguidas pelo seu brando olhar, pela sua doçura na voz, impregnados pelos conceitos que ele falou, aos quais eles se lembram, mas não põem em prática. E é preciso colocá-los em prática. Nós não podemos mais titubear. Estamos saindo do plano de expiação e provas. E aí, como é que fica? Se não fizermos a excelência da caminhada, seremos recambiados para outros lugares. É sério. Eram aqueles os dias de dor depois que Jesus foi crucificado. Eram aqueles dias, os dias de dor, de luto, de saudade. Uma saudade penetrante, como uma faca cravada na alma, fazia-os recordar o amigo que há pouco se deixara crucificar-se para depois. Interessante que Jesus poderia não sofrer aquilo, mas exemplificou-nos com a humildade, a paciência, a resignação e, além de tudo, perdoando todos aqueles, os seus, não é? Os seus. As vagas, então vamos lá, as vagas notícias sobre as perseguições imediatas atemorizavam o grupo. Oi, Silvia, amada, linda, que manhã. Nossa, esqueci de falar. Silvia, foi bom você estar aqui. Gente, nós tivemos uma manhã hoje maravilhosa com a Renata Cicotti, falando mesmo aquilo que a gente repete na sexta-feira, que nós temos que usar muito bem a razão, o raciocínio lógico, não é para acreditar em todos os espíritos, só estudando para entender. Foi primoroso, mas está gravado na página do Centro Espírita, é da Renata Cicotti. Assiste que você vai gostar. Então vamos ver lá. Então, as vagas notícias sobre as perseguições deixavam os 11 tristes, Maria de Nazaré no meio, entende? Porque a perseguição era grande. Pensa comigo o que está passando lá, Palestina, Hamas, sei lá o quê. Pensa comigo o que está passando na Ucrânia. Pensa comigo o que está passando as famílias venezuelanas. É igual. A humanidade ainda não muda. Nós temos que mudar. E aí, a Amélia diz, naquele dia, porém, chegaram as alvíceras a Boa Nova. Jesus houvera desaparecido do sepulcro, antes selado, e agora se encontrava vazio. Já vimos em outras prosas. Quando elas chegaram, olha, a Silvia está falando, foi ótima a preleção da Renata. Porque, Silvia, não podemos acreditar em tudo. Por que é isso? Cadê o raciocínio lógico? Não é, amor? Beijo. Aí, tanto é, o José de Arimateia, bondoso, pediu para Herodes e Pôncio Pilatos o corpo. Ele pôs no local dele, no sítio dele. Quando as meninas entram lá, o lençol estava dobrado e não tinha ninguém. Está aqui. Naquele dia, porém, ele houvera desaparecido do sepulcro antes selado. Estava porta, pedra. Agora, vazio. Ela está falando um jeito da Madalena aqui, eu não gostei. Uma ex-vendedora de ilusões, que é a Madalena,
fora a mensageira da notícia, nós sabemos. Todavia, sua narração deixava esperanças e suspeitas. Já falei para você. Tomé falou, imagina você, não. Aí Maria consola, consola, até que Jesus aparece. Eles saíram de Jerusalém à hora sexta, sufocados pela ardência do calor. Então eles deixaram, e a terra árida, calcinada, adusta, se apresentava triste, sob um céu escaldante, carregado de nuvens sombrias. Sombrias estavam também os corações dos apóstolos, de Maria, perdendo esse filho precioso. Caminhavam mergulhados em reflexões. E nessa caminhada eram dois amigos e, no entanto, seguiam a sós. Eles foram na frente, o resto foi para trás, ou vice-versa. Retornavam os outros ao seio dos familiares após as emoções desencontradas dos últimos dias. Aos júbilos da entrada em Jerusalém, sucederam-se as sombras inditosas do Calvário. Amélia torna a lembrar aqui, não? Que na Páscoa, o domingo de Páscoa, entra Jesus no burrico, todo mundo coloca lá tapetes e flores e ramos e louva e coisa. Mas o Sinédrio faz um trabalho, e a plebe, na infância, não entendia, e seguiram aquele homem. Seguiram o que o Sinédrio mandava. Já não viam Jesus como aquele Pai misericordioso. Não. Então, ficaram contra. E na última ceia, que foi na quinta, terminou a ceia, Jesus sobe o Tabor, aí ele é preso. E você sabe o resto. Então, está aqui falando. Eles lembravam da Páscoa, tudo feliz, mas depois tudo o que aconteceu, não? E aí, dialogavam de tempos em tempos. Esses dois iam caminhando bonitinho, no entusiasmo dos diálogos que ora se faziam mais ardentes. Quando se reencontraram no caminho das recordações, ouviram a interferência de um estranho que pergunta. Então estavam caminhando na estrada para ir para Emaús. Oi, Rosana, querida, boa noite, amor, boa noite, Emaús. Então, essa criatura, aparece um estranho e perguntou, de que falais um com o outro? Eles pararam, mas estava ali o Cleofas. Cleofas, ele é parente de Jesus meio longe, entende? Mas é parente, primo, coisa e tal. Também cristão absoluto, hein? E aí, Cleofas perguntou para essa pessoa que estava... Porque uma pessoa perguntou assim, de que falais um com o outro? Aí o Cleofas responde, olha, porventura ignorais o que se passou em Jerusalém nesses dias? Será que você é o único que não sabe? Você é estrangeiro? O que você é? Crucificaram Jesus, essa figura, esse homem que transformou a água em vinho, que curou o paralítico, que começou a explicar. Muito bem. E explicaram tudo. Cleofas explicou tudo. Todos os acontecimentos maravilhosos e os trágicos. O homem que dele se acerca pergunta, interessa, ouve, fala. Então esse homem fala o seguinte,
nécios e tardos de coração. Quer dizer, vocês não têm coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Então, essa criatura fala assim, não é tudo que você pode acreditar. Você está contando, mas será que esse homem fez tudo isso, coisa e tal? Numa linguagem assim. Narra-lhe, Amélia, então, as escrituras com ardor e evoca os textos antigos. Os profetas emociona-se, emociona os outros e os deslumbra. Isso o Lucas anotou, que os viandantes não conseguiu identificar o estranho por terem os olhos fechados. Mas não é no enxergar, os olhos da alma. Quantas vezes ficamos assim? Então, o Lucas, no Novo Testamento, fala isso. Está lá, por isso que a Amélia colocou. Essas pessoas não conheciam, achavam que esse homem aí, porque ele estava com os olhos do coração fechados. E aí, o tempo vai passando, as estrelas aparecem, maravilhosa, e o sábio, esse gentil desconhecido, conversa algumas coisas. Cai a tarde. Emaús fica longe de Jerusalém uns 60 quilômetros. Tudo a pé, meus amores, tudo a pé. Asseveram alguns estudiosos e da historiografia do Evangelho que a distância é isso que eu falei para você. Aqui ele está falando 30 quilômetros. 30 quilômetros. Não importa, isso é secundário, fala a Amélia. O essencial é que a cidade de Emaús, ou Nicópolis, situada na Lida, no Vale de Cefala, fizera-se famosa desde os tempos dos dias de Judas Macabeu. Esse cara, eu pesquisei, ele havia brigado com os gregos, que os gregos queriam tomar a região, e ele venceu. No entanto, Emaús não cresceu. Era uma aldeia, um pequeno burgo de fontes frescas, cantantes, onde hoje se encontram ainda árvores frondosas, jardins, alcaparreiras em flor. É tudo lindo, lindo, lindo. Seria registrada no Evangelho como a cidade da diáfana presença dele. Haviam chegado quando sentiram que o estranho parecia prosseguir o caminho. E aí, o estranho ia indo e eles iam parar ali em Emaús. E o Cleofas, carinhoso, emocionado, disse: Senhor, a tarde caiu, as sombras descem, fica conosco. O dia já declinou, vamos repousar juntos. Na melodia da voz, uma entonação de carinho e gratidão a quem os consolara. Este homem aquece e adentra-se pela casa acolhedora e vai participar. Parte o pão, abençoa o pão e o distribui aos amigos aturdidos. Mas o que esse homem pega o pão, parte o pão, ele que distribui, ele visita. Veja bem. Aí eles se dão conta, despertam,
sorriem e choram. Era Jesus. Era Jesus que tinha feito aquela caminhada com Cleófas e todos. Mas como não o identificaram? Vocês lembram que ela falou que eles estavam com os olhos fechados, coração fechado, não? Aí o júbilo explode inesperado e braços se abrem para abraçá-lo. Ele, porém, dilui-se, eleva-se e desaparece. Quando chegou a hora, não. Aí ele saiu, espiritualmente falando. E aí, de novo, a tristeza domina nós todos, as mãos ficam suadas, tremem, mas ele estava aqui, no caminho conosco, e nós não vimos, não percebemos. Você veja a humildade de Jesus, ele não queria se fazer conhecido. Não, está tudo bem. Não podem agora, mas existem muitas alegrias. E ato contínuo retornam a fim de anunciar o encontro. Fazem-no com emoção surpreendente. Por quê? Porque ele esteve com eles. Jesus esteve com eles. E Amélia diz: ficarão nas histórias da história o fato e o feito. Antes, o Senhor os chamava de nécios, de indiferentes, e, por fim, os abençoara. É o que precisamos dele. Trabalhar para que ele nos abençoe. Porque ele disse, e a Amélia reproduziu, está entre aspas aqui: nunca vos deixarei a sós. Nunca vos deixarei a sós. Família espiritual. Se aqueles grandes, Hilda Armes, Irmã Dulce, Goethe, não sei mais quem, como chama lá, aqueles inteligentes, Einstein, tinha fé e confiava nele, que somos nós. Nós temos que continuar. Por quê? Nunca vos deixarei a sós. Em hora nenhuma, gente. É só você se conectar com essa criatura. Só na alegria? Não. Só na dor? Não. Sempre. Sempre. E é por isso que a doutrina batalha isso. Batalha isso. Olha, temos problema. Vamos supor, saúde. Vamos falar com ele, o senhor me cura porque eu preciso trabalhar, está na lição, peça e receba, lei da atração. Vocês sabem disso, se não souber, um dia a gente fala isso daí. Entende? Pedi, obtereis. Ele falou, batei, a porta vai se abrir. Ele falou, busque e achará. Ele falou. Mas se você não busca, você não faz, o que quer que ajuda? Não. Então, olha, nunca os deixarei a sós. Então você vai fazer sua parte, porque eu também vou fazer a minha, tá bom? Testificando a excelência da promessa é para nós. Ainda hoje, nas torpes e complicadas estradas da vida, pelos caminhos da guerra humana, no cotidiano das lutas da evolução, é tudo o que você está imaginando que a gente já falou. A presença de Jesus é a segurança e a força de todos quantos nele confiam. Eu fico encantada. Lenise, você viu que lindo? Eu fico encantada. Que apoio sensacional. Que auxílio
surpreendente. Nunca nós estamos sozinhos. Basta pensar, botar em funcionamento o seu dínamo aqui, o seu ímã na positividade. Então, ela continua assim. A presença de Jesus é a segurança e a força de todos quantos neles confiam. Você não pode obrigar ninguém a perseverar na caminhada que estamos fazendo, porque cada um vai prestar conta da sua caminhada. Você não... É difícil? É, mas às vezes é um filho, uma filha, um neto, mas eles têm a caminhada deles, têm propostas, eles vão achar o caminho uma hora, vão achar. Ore por eles, só isso. E a Amélia diz assim, mesmo para nós, quando o fragor das tempestades parece tudo aniquilar, ele, Jesus, irrompe de dentro do coração e balsamiza com confiança, oferecendo o quê? A resistência, o equilíbrio necessários para a vitória. Então, essa lição é ótima, porque às vezes eu abro assim o YouTube, vejo a problemática da Venezuela, aquelas mulheres na rua, passando fome, passando sede, jogando pão para... Meu Deus, não dá para você não se tocar. Claro, claro. Mas essas lideranças, eu imagino, que a gente vem estudando, elas tinham uma proposta só de amor. Porque o poder, então, de um político, de um padre, de uma pessoa, de um médico, de um juiz, o que ele tem é para fazer o bem. É o que falou lá atrás. É para a prática do bem. Agora, quando usa para o egoísmo, a vaidade, as paixões materiais, o povo perece. Só que eles vão ter que resgatar. A sementeira, qualquer uma. A colheita é obrigatória. Essa frase me deixa assim, vou falar a verdade para vocês, muito preocupada, quando se eu deixar de atender uma pessoa, ou por falta de tempo, ou não sei o que lá, se eu deixar de acudir uma criança do educandário ou outro local, se eu deixar, eu fico imaginando o que vai ser de mim. Eu tenho obrigação de fazer. A doutrina é isso, gente. Não é uma coisa diabólica. Eu vou me reunir com tal lugar para saber se eu vou ficar rica, se eu vou casar, se eu vou... Não é isso, não é nada disso. É tudo coisa clara, racional, e etc. E tal. Aí a Amélia diz assim, ninguém que esteja a sós nunca sem abandono. Aquele que se sente desprezado certamente abandonou Jesus, deixando-lhe de registrar as suas vibrações de amor. Claro, se você não pensar nele, como é que vai ser? Eu vou no Pedro Titato, já falei para vocês, fazer acupuntura, mas tem um Cristo lindo na cabeceira da maca, tem outro Cristo lindo na entrada, tem outro Cristo lindo na cabeceira do outro. Então, gente, é lindo. Então, se nós sentimos abandonados, se nós, né, é porque você abandonou o Cristo. Entende? Então, você envileceu a alma, desconectou os registros psíquicos com ele.
Fugiu. Por quê? Vamos falar por quê. Gente, é muito mais gostoso, vamos supor, uma noite, uma churrascada, com música gostosa, é gostoso, não sei, nunca usei, pessoa que se droga, sai fora, pessoa que bebe até cair agora, mas está desconectado, está fugindo de Jesus, fugindo de Jesus. Então, essa é a fala que a Amélia está passando para nós com muito amor. Ele nunca, nunca vos deixarei a sós. Mas você tem que fazer a sua parte. Para de ser hipócrita. Por quê? Eu rezo. Não. Tem problema, conecte-se com ele. Não tem problema, conecte-se com ele. Que casa de paz e amor. Conecte-se com ele. Gente, é tão fácil. Vai no templo católico, aquela beleza, aquelas imagens, tantas criaturas bondosas, São Sebastião, Santo Expedito, vai lá, é bom. Pensa nessas figuras, essas almas abnegadas. Se é evangélico, canta, louva isso, esquece conecte-se com ele. Espírita, estuda. E pratica o bem. Não tem jeito. Não tem. Não tem para ninguém. Tá bom? Vamos em frente, o que a Melinda fala para nós. Tá muito lindo o que ela está falando aqui. Então, no entanto, ela fala, em qualquer momento em que faça quietação e prece, por exemplo, nós agora nessa live, ei-lo que surge, triunfal e amigo, permeando a alma e irrigando-a de entusiasmo para superar as vicissitudes. A dona Madalena, você fala muito, uma hora eu falo mesmo, e eu adoro, e acabou. Mas você tem que entender que isto aqui, você está com ele, meu amor, vocês estão com ele, entende? Porque isso é feito com muita dedicação, com muito amor, com pesquisa, com certeza, com amor no coração, entende? Eu quero ver todo mundo aqui da nossa família feliz, aqueles que vão ver depois, é isso, a proposta é essa. Então, aí ela fala, a Emaús simbólica, que é aquela cidadezinha, se desdobra diante dos nossos olhos. Os diálogos pessimistas se repetem. Vocês sabem disso. A via, a estrada se alonga. Numa curva, porém, no caminho, Jesus aparece e dirige a palestra, segurando a coragem e conduzindo-nos para frente. Eu acho divino. É uma grande injeção de ânimo, de esperança, de fé. E eu estou precisando tanto disso por causa dessa Venezuela abençoada, porque não é possível, gente, 4, 5, 10 dias. O povo na rua, fraude, porque isso não vai levar nada, não é? Pensa comigo, orem por eles, nós vamos orar também. Então veja bem, Amélia, essa página aqui, nunca vos deixarei a sós. Ninguém que esteja sós, nunca em abandono. Aquele que se sente abandonado é porque o abandonou. Mas ele surge sempre triunfal e amigo, dando-nos entusiasmo para superar tudo. Aí Amélia termina assim. Onde estejas,
como te encontres, da forma que quiseres, tenta sentir-lhe a presença e nunca te ausentes dele. Então, é tão lindo quando eu vou sair para ir ao centro ou ao educandário. Claro que velho não pode andar de qualquer jeito, que senão você está caindo nos pedaços, vai ficar pior. Então eu me arrumo. O marido fala assim para mim, em secreto, viu? Olha aqui, não olha para nenhum homem, tá bom. Só Jesus. Ah, pode. Gostou? Ele pode. E pode mesmo, não? Então, onde esteja, como te encontres, da forma que quiseres, tenta sentir-lhe a presença e nunca te ausentes dele. Aconteceu um problema, vou com ele, vai passar. É com ele, vai passar. 40 dias esteve ausente em jejum, preparando-se. 40 dias de presença, sustentando a era da liberdade total e da glorificação perene. É divino. E outra coisa, na sexta-feira, nós estamos numa página falando do Cristo Consolador, que é o Espiritismo, é o cristianismo redivivo, justamente por isso. Por quê? Senão o próprio Chico Xavier disse, se não estivesse Jesus na codificação, ele não seria espírita. Com toda a capacidade mediúnica que ninguém, a não ser o Divaldo, tem, que é a psicografia mecânica. Não é o espírito chega e eles falam, não é. O espírito pega a mão, editou todas as obras. Entende? Então, é de grande alvitre a nossa prosa de hoje. Nós não estamos sós, tá? Basta que queiramos tê-lo conosco, essa companhia inefável, essa companhia absoluta, essa companhia que nos fortalece, que nos ampara, nos coloca para frente diante de qualquer problema. E na semana que vem, nós iremos para a lição número 6, Multidão e Jesus. Porque ele falava, aqui eu tenho até uma gravurinha dele falando para a multidão, naquela época, com aquele povo. E esses livros da Amélia são dádivas de Deus, tá? E agora, rapidamente, mas é rapidamente, que eu estou vendo que tem 1 minuto. Eu não posso deixar de falar para vocês isso aqui, do Bezerra de Menezes, que é também fortalecedor. Ó, paz no coração, fala o Bezerra. Agora, hoje, é o momento exato de nossa rendição a Jesus. Jesus espera-nos paciente, misericordiamente. Olha o livro qual que é. Ó, é bem. Porque eu não gosto nada que não seja para você esclarecer. E aí, ele fala o seguinte, a humanidade, a nossa família, por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento e não depois. Entende bem? Presta atenção. Nós estamos precisando, veja bem. Aí diz, nunca deixemos de perseverar
nos objetivos elevados. Usa sua capacidade intelectiva, gente. Eu conversei hoje com a psicopedagoga, fiquei feliz, ela foi no centro. Dona Vanderlei, já preparei aula para 3 dias, como a senhora pediu. Meu Deus, olha que bênção! Olha que bênção! Ela não vai preparar aula só para 25 alunos, vai preparar para todos, os 300. Você acha que eu não vou ficar feliz? É claro! Então, cada hora é uma coisa maravilhosa. Esses alunos vão ser acudidos mesmo, não? E aí o Bezerra fala, nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. Depois, dessa forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e das possibilidades da evolução. Porque o Senhor está com você e marcha à frente. E aí, ele dá um ótimo recado. E depois, vivei Jesus, divulgando-o pelo exemplo, pelo pensamento, nas palavras e nas ações. Bom, não é? Amados, vamos orar. Linda noite, não é? Que bênção. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores, aos nossos anjos de guarda. E a minha gratidão, gente, por vocês estarem comigo, porque eu me vejo simplesmente assim, num compromisso. Isso é um compromisso com a divulgação da doutrina, mais nada, tá bom? Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, esse amor que nunca vai nos abandonar, espíritos protetores de todos os nossos irmãos, da nossa família espiritual, benfeitores espirituais de toda a ordem, falamos tanto, Alzira Armes, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos amados na parte espiritual. Amados, sempre obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família, o lar, a profissão, o trabalho. Obrigado. Obrigado também pela pessoa que nos acode, que nos cerca, que cuida de nós, faz a nossa comida, lava a nossa roupa, limpa a nossa casa. Ajuda, ajuda, ajuda. Mas, amados, hoje nós vamos pedir, abençoai a todos e que todos acordem diante da fala da Amélia Rodrigues, para se conectar sempre com Ele, com o Pai, com Jesus de amor. Que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai os nossos familiares, próximos, distantes, encarnados, desencarnados. Abençoai a família universal. E hoje, aproveitando essas vibrações fortalecedoras, amados, vibremos ardentemente pela paz no planeta, principalmente agora na Venezuela, precisando tanto, tanto, tanto de orações. E assim, se você estiver precisando de algo, peça. Agora, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje. Perdoai se ainda não fomos para o Senhor, se estamos ainda cegos, se ainda não estamos indo para o Senhor. Tem paciência conosco e misericórdia, mas não nos deixeis cair nas mazelas da materialidade, do orgulho, da vaidade. Não. Tem compaixão de todos nós e fique conosco. E assim podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amados, uma linda noite, boas reflexões e que possamos estar assim, sempre atrelados aos ensinamentos de Jesus. Mauro, revigorados para essa semana, né, Mauro? Ai, amores, a gente precisa disso. Façamos a nossa parte. Um bom final de semana, excelência da semana. Sempre, sempre, Jesus. Sempre, sempre, Jesus. Fiquem com Deus. O meu carinho, o meu amor. Só positividade. Meu beijo. Tudo de bom. Tudo de bom.